dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos orando por missões mundiais e estamos com o coração agradecido a Deus por tudo que temos vivido durante todo esse tempo de campanha. E nessa reta final, cremos que vamos viver momentos também de muita alegria e na certeza de que tudo que estamos fazendo é para a glória do Senhor, para que o amor do Pai alcance as nações. Estamos lendo o livro de Provérbios, capítulo 6, e hoje nós chegamos nos versos 30 e 31, e a Bíblia diz o seguinte: não é desprezado o ladrão mesmo quando furta para saciar a fome? E se for apanhado, pagará 7 vezes tanto, dando até todos os bens de sua casa. Uma das coisas muito importantes numa sociedade é quando a gente vê a justiça prevalecendo. Não existe uma sociedade que viva em harmonia se não houver justiça. A justiça é a amiga da paz. E quando existe qualquer injustiça, seja em que nível for, há um sentimento de inquietação, até de revolta. E a palavra de Deus, ela nos diz que Deus é o juiz de toda a terra. O texto da palavra de Deus nos fala sobre uma vida correta, a necessidade de vivermos uma vida correta. E no verso 30, a palavra de Deus faz uma pergunta retórica, mas que deve gerar profunda reflexão quando a Bíblia diz assim: não é desprezado o ladrão mesmo quando furta para saciar a fome? O que a palavra de Deus está nos ensinando? Que mesmo quando a justificativa é saciar a fome, ninguém tem o direito de pegar aquilo que não lhe pertence. Essa justificativa tão comum em nossa sociedade, porque fulano está fazendo isso por conta de ser pobre, por conta de não ter tido oportunidade, por conta de estar passando por um momento de privação. Então, como se isso justificasse. Mas a palavra de Deus nos diz que mesmo quando for para saciar a fome, o ladrão é desprezado. Infelizmente, nos nossos dias, as coisas não acontecem necessariamente desse jeito. Infelizmente, o ladrão não tem sido desprezado em nosso tempo. Infelizmente, a justiça perverteu a ordem das coisas. Mas o conceito da palavra de Deus continua o mesmo. Não há diferença naquilo que a palavra de Deus estabelece como princípio. Porque no princípio da palavra de Deus, digno é o trabalhador do seu salário. A vida digna é fruto do labor, da tenacidade, do trabalho honesto. Isso é a vida digna. E o ladrão, diz o texto da palavra de Deus, agora eu falo num sentido de afirmação e não de pergunta. O ladrão deve ser desprezado, mesmo quando furta para saciar a fome. Não existe justificativa nenhuma. A gente precisa trabalhar honestamente para suprir as nossas necessidades. E mesmo quando o furto tem como propósito saciar a fome, diz a palavra de Deus, se ele for apanhado, pagará 7 vezes tanto, até todos os bens
da sua casa vai lhe ser confiscado, diz a palavra do Senhor. Então, queridos, o convite da palavra de Deus é para que a gente viva um compromisso de honestidade, de trabalho, de entrega da nossa vida. O nosso compromisso deve ser sempre nesse sentido, e que Deus nos livre de usurpar aquilo que não nos pertence, de olhar para aquilo que é do próximo como se fosse possível para suprir nossa necessidade, e que Deus abra portas de trabalho honesto para você e para sua casa, para seus filhos, que Deus abra todas as possibilidades, a fim de que com honestidade possamos trazer o sustento digno para a nossa casa e para a nossa família. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos agradecer-te, ó Deus, pela Tua palavra. Porque os princípios da Tua palavra não mudam em função das mudanças da nossa sociedade. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra continua insistindo que o trabalho honesto, o trabalho dedicado é que dignifica o homem. E oramos, ó Deus, para que o Senhor abra portas, a fim de cada um de nós possamos com alegria desenvolver nossas atividades profissionais para trazer o sustento para nossa família, trazer o sustento digno para nossa casa. E quando, ó Deus, nos faltar recursos, que a gente tenha portas abertas de compaixão, para que nunca, em tempo algum, a gente precise entrar pelo caminho do pecado. Ajuda-nos, ó Deus, nesse tempo, para que os princípios da Tua palavra permaneçam firmes na nossa vida. Queremos também, ó Deus, nesse momento orar pela campanha de missões mundiais, nesse último momento da campanha, que o Senhor mantenha o nosso coração disponível e pronto para Te servir. Abençoa, Deus, a nossa igreja, abençoa os missionários, abençoa a junta, cuida, Senhor Deus, para que a bênção do Senhor faça multiplicar os recursos que temos dedicado para o sustento da obra missionária. Em nome de Jesus, amém. Vamos tomar um café?